Uma outra questão também, que é a questão tarifária. A gente tem uma guerra pela liderança do mundo hoje, Estados Unidos contra a China. Estados Unidos agora, nas últimas 2 semanas, o Trump tá anunciando tarifas para tudo que é lado, né? Isso daí a gente já viu, né, Né? acontecer recente. China, brigou com a Colômbia, Canadá, México, disse que vai taxar a União Europeia, Uhum. falou que vai taxar o BRICS, enfim, né? Até o Brasil entrou nessa seara. Até o Brasil tá no meio. Como que o Brasil pode se beneficiar disso? Como que o agro brasileiro pode se beneficiar? Então, olha que interessante. Eu até tinha feito essa pergunta para várias entidades, representações. A gente tem, por exemplo, o Brasil, que é o maior exportador, aí voltando ao café, de café para os Estados Unidos. E aí, há 2 semanas, eles falaram que iriam taxar a Colômbia, porque a Colômbia não aceitou o voo com os imigrantes ilegais. Então, como resposta já imediata, o Trump colocou: então, se vocês não aceitarem os voos, a gente vai taxar em 25% já a partir de amanhã. Exatamente. Todos os produtos da Colômbia. A Colômbia é uma grande fornecedora de café, principalmente, né? A economia deles muito forte também no café. E essa tarifa de 25% vai virar 50% em uma semana. Foi. Ninguém é doido, né? Todo mundo sabe. Então, vamos voltar à mesa de negociação. E aí, receberam o voo, né? Com os imigrantes deportados, os ilegais. E aí, não foram aplicadas essas tarifas. E aí, nessa semana, né, a gente teve aí, mais uma vez, mais um anúncio, e já tinha tido, né, em relação ao Canadá e ao México. Com o México, o Trump parece que, e com o Canadá, não, vamos ali dar mais 30 dias e tentar entrar no consenso. Diz que com a presidente ali do México foi uma conversa bem amigável, que ele colocou nas redes sociais, mas do Trump a gente sempre pode esperar, assim, qualquer coisa. E aí, em relação as oportunidades, né, que a gente tem para o Brasil. A gente viu já esse cenário antes, então a gente conseguiu um dado bem relevante, que é o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles divulgaram já um estudo em 2022 falando que, especialmente para as culturas agrícolas, tá? Com as barreiras tarifárias que o Trump colocou em relação à China, e eles são grandes exportadores para a China, cerca aí de 70% da soja dos Estados Unidos deixaram de ser exportadas para os chineses. E que o Brasil abocanhou parte desse mercado, e foi o que aconteceu mesmo, e também em relação ao nível de proteína animal. E agora a gente tem conversado bastante, eu mesmo com as fontes ali na China, com algumas fontes do governo e com associações também, se esse cenário pode vir a se repetir e realmente é para onde está se desenhando. Então, dessas oportunidades para o Brasil, então, de alcançarmos ainda mais mercados devido a essa guerra comercial China e Estados Unidos, que já começou, porque a gente viu que foram anunciados aí 10% sobre todos os produtos chineses. Então, existe já essa taxa que já está acontecendo. E aí, na sequência, a China já respondeu com 10% sobre alguns produtos e 15% sobre outros produtos, incluindo máquinas agrícolas e automóveis que vêm dos Estados Unidos para a China. Então, a gente acredito que agora, aí, nos próximos 4 anos, a gente vai ver essa novela se repetir em vários momentos. Hoje mesmo eu li também que o Trump falou que não tem, digamos, rapidez, imediatismo para conversar com o presidente chinês Xi Jinping. Então, é você tentar entender a cabeça um pouco do Trump. Não dá para entender, né? Não dá para entender. A gente vai... Que cada dia é uma novidade. Cada dia é uma novela. O Brasil, assim, qual que é a dependência, qual que é a relação do agro em relação aos Estados Unidos? Se ele taxar o Brasil em 100%, o que que se impactaria no agro? Muito, né? Porque o grande parceiro hoje é a China, né? O Brasil iria para a China, como você disse, essas viagens para o Oriente Médio, quais seriam as saídas para o Brasil? Tem várias possibilidades, vários outros mercados, mas eu acho também que muito do que o Trump fala, ele sabe quem taxar e quais países ele taxa, porque existe uma relação muito boa e diplomática com o Brasil, por mais que sejam governos atuais antagonistas, digamos assim. A gente vê que a relação Brasil-Estados Unidos é muito tradicional e amistosa. Essa é a palavra, é amistosa. Então, eu acho que ele sabe muito bem também como ele fala e quem ele vai, e quem ele ataca, né? E sempre o alvo dele é a China, a gente sabe, aquela briga de gigantes, China e Estados Unidos.
Então, e as respostas vão vir pelas fontes que eu tenho conversado do governo chinês especial. O que os Estados Unidos colocarem de medida de taxa, os chineses vão dar de resposta a medidas retaliatórias também. Uhum. Então, vai ocorrer sempre retaliação, é o que eles falam. Uhum. E eles... O Porque Lula falou que também retaliaria, né? Se tivesse no Brasil. colocou também, mas eu acho que o Trump, ele sabe com quem ele coloca, assim, quem ele mexe. Porque, assim, por exemplo, eu tava lá na Carolina do Sul e visitei a fazenda mais antiga dos Estados Unidos, de 1681, top 10 da USA Today. Foi, assim, eleita uma das mais bonitas mesmo, é uma fazenda linda. É em Charleston. E lá, por exemplo, eles... no final ali do passeio que eu fiz e para conhecer, já serviu até de cenário para filme, Diário de uma Paixão, muitas séries dos Estados Unidos gravadas lá, e hoje eles continuam em atividade, a fazenda mais antiga em atividade, então do século XVII, né, 1681 até agora. Você imagina, né, passaram por muitas histórias. No final ali do passeio, e eu nem iria passar, tinha uma loja ali para vender os produtos regionais, locais que eles produziam. Então tinha mel, tinha tomatinho, tipo tomate cereja, tinha blueberry, morango. E aí eu olhei assim um café, né? Nossa, parece sempre voltada. Aí olhei, aí eu fui ler, né? Sempre me dá curiosidade, fui ler atrás, ali na embalagem. Aí Brasil. café 100% brasileiro. Então, assim, em um local, assim, que não é tão turístico para os brasileiros, né? Então, eu estive na Carolina do Norte também, poucos brasileiros por lá. E locais, assim, de fazendas também, de produções. Mas, assim, muito interessante porque você vê... tem essa dependência. Então, hoje, se eles compram, né? Principalmente do Brasil e Colômbia, etc., como é que eles vão taxar? E é um produto que funciona ali. Os americanos funcionam à base de café, né? Manhã, tarde e noite, é o café americano. Aqui a gente também pede, é o nosso carioca, né, gente? Não é o americano, mas é o carioca, o café mais fraco. Então, eles bebem, né? Muito café E bebe muito, gelado, né? café quente. Então, e não tem como... Então, você imagina... Para determinados produtos, eu vejo que ele não seria assim tão... Ele é bem imprevisível, né? Mas ele é acho que ele não seria imprevisível. maluco, né? Ele é imprevisível, mas eu vejo que às vezes ele sabe com quem que ele vai mexendo, né? E aí o Brasil também acabou que dando a resposta, bom, se impor taxa, a gente vai colocar retaliação também. Então, agora a gente lidar com esse novo governo e de alguma maneira tentar entender a cabeça do Trump e ver, de fato, se ele quer mais um alinhamento, uma aliança com o Brasil ou um distanciamento, mas acredito que não, né? O Brasil é diplomático, né? E também com a China. O Brasil A gente com fez todo 50 mundo, anos de relações diplomáticas, comemoramos isso ano passado. Com os próprios países árabes, a gente tem uma diplomacia muito elevada, muito boa. E é interessante você falar isso, né? Você estava num lugar longe, nunca imaginaria quando você pega o café brasileiro. Então a gente tem que ter muito orgulho. É lógico que a gente tem que... Tem até a foto aqui, depois vou te enviar. Mano, lógico que a gente tem que diversificar a nossa economia. Mas se a gente for pensar na nossa primeira necessidade, o que é? Comida, alimentação. E a gente pode se orgulhar de ser o celeiro do mundo. Sim. E como você estava mostrando no mapa, a gente... eu até falei, desculpa te interromper, até o suco de laranja, né? A gente é o maior exportador para eles. Então, imagina Estados Unidos também sem o suco de laranja brasileiro. Então. Não funciona. Então, a gente tem que se orgulhar disso. E como você estava mostrando no mapa, a gente tem a oportunidade de produzir ainda mais. Então, assim, para você que está assistindo, tem orgulho do agro, tem orgulho do nosso... dessa máquina que move o Brasil, né, Renata? Sim, é o motor, né? É o motor do Brasil, é o agro. Né? E é o que eu falo, tão importante para o nosso PIB, para a nossa economia, para a geração de empregos diretos e indiretos. E como nos outros lugares, isso não é questionável, né?